Fala aí pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada em memórias DDR4 baratas da China e a marca em específico que eu estou testando se chama Hino. São dois pentes de 4 GB na velocidade de 2400 MHz, com as latências principais em 17. Como o preço dessa memória é baixo, ela acaba se tornando bastante interessante para o pessoal aqui do Brasil. Mas a grande questão é, vale a pena comprar essas memórias desconhecidas ou vale a pena pagar um pouco mais e pegar algo conhecido? Para responder essa pergunta, eu acabei fazendo diversos testes, desde compatibilidade com AMD e Intel, benchmarks de memória e latência, velocidade e overclock. Eu também comparei esses pentes com pentes mais tradicionais da HyperX. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Vamos começar olhando para o produto em si. As memórias são anunciadas como 2400 MHz, 17 nas latências principais, com 39 de TRES. São especificações para uma RAM bem de entrada, como por exemplo aqueles modelos básicos da Micron Crucial, e elas vêm com dissipador vermelho e são anunciadas como gamer, né? Porque hoje em dia tudo que tem dissipador e cor, RGB, automaticamente vira gamer, né? Mas definitivamente essas memórias não são de alta performance. Ela também não tem um perfil XMP, procurei lá na placa-mãe, não achei. Então só as informações lá do SPD, que são básicas, que vai carregar quando você estiver fazendo boot. A minha maior curiosidade quando eu comprei essa RAM era saber os fabricantes dos chips, porque se vocês já viram alguns vídeos meus, vocês vão ver que só tem 3 fabricantes de chips no mundo, que é a Micron, SK Hynix e a Samsung. E quando eu comprei eu fiquei pensando, quem será que fabrica esses chips? Eu cheguei e botei no Typhoon Burner lá, que é um aplicativo que a gente vê as informações, né, que eu também cobri no outro vídeo, que vou deixar um card aqui, e não achei nada. Deu sem especificação, ele não encontrou pro primeiro pente. Aí pro segundo pente, ele achou a especificação de Core Chance limitada como fabricante dos chips. O que é isso, né? Nunca ouvi falar dessa empresa. Aí eu acabei desmontando os dissipadores para ver o que eram esses chips, né? Porque eu fiquei pensando assim, a China tem feito um monte de processos acima das 3 grandes. Processos bilionários, inclusive. Então, tinha agendado para começarem a fabricação de chips DDR4, né? Eles são os maiores consumidores de DDR4 do mundo, é a China. Então eu pensei, talvez seja o momento da China estar fabricando chips. Então eu desmontei aqui o dissipador, fui olhar para os chips, deixa eu tirar aqui que está apertado, e aí eu descobri que eram os chips da Micron, né? Depois a gente dá um zoom na edição para vocês verem. Então não foi dessa vez que os chips são chineses, né? Ainda são as 3 grandes fabricantes. Então eu acabei descobrindo que os chips são da Micron e são 16 chips de 256 MB cada um, em formato dual rank, né? Tem chips dos dois lados. Então eles totalizam 4 GB. Os dois têm o mesmo formato. Então agora que a gente já desvendou esse mistério, vamos partir para os testes. Eu comecei o primeiro teste numa plataforma M4 da AMD. É uma ASRock AB350M HDV com um Ryzen 2400G. Eu fiz um overclock para 3.8 GHz no CPU e 1.55 GHz na GPU, né? Na APU. A memória foi colocada em estoque, ou seja, 2400 MHz com 17 nas latências principais. E o primeiro teste que eu fiz foi um benchmark de cache e velocidade de memória no AIDA 64. Então, os resultados em leitura foram 33.827 MB por segundo, 35.558 MB por segundo para escrita, 31.828 MB por segundo para cópia, e a latência do CPU ficou em 91.2 nanosegundos, que é relativamente alto, né, comparado com principalmente uma plataforma Intel, que para vocês terem uma ideia, um i5 6400 com essa mesma memória vai ficar na casa dos 68 por aí a latência. Então a latência do Ryzen já é alta e com essa memória é mais alta ainda, porque eu fiz um teste com um kit HyperX, também de 2400 MHz, e a latência ficou em 83.2 nanosegundos. Então a gente tem em torno de 9% a mais de latência acrescentada no CPU utilizando essas memórias. Depois eu rodei um teste no Firestrike para ver como é que ia ficar a parte da APU, né, já que ela é bem independente de memória. E o teste rodou sem nenhum artefato. Os resultados foram de 3.521 nos gráficos, na física 11.244 e o combinado 1.050, isso com a memória em estoque. Depois do Firestrike eu rodei um main test 86 para ver se a memória ia ficar estável na velocidade de estoque. Ele passou os 4 passes do main test 86 sem acusar nenhum erro. Como a performance da memória ficou um pouco abaixo do esperado, eu acabei fazendo overclock para ver se a gente conseguia melhorar principalmente a latência. O primeiro overclock eu fiz a 2.666 MHz e não ajustei nenhum time, só para ver como é que ia ficar direto da BIOS. Então, automaticamente, o que ele fez? Ele mudou o command rate para 1T e habilitou o gear down.
e as latências ficaram em 18, 19 e 19, com o T-Res em 43. Os resultados do teste do AIDA 64 de memória e latência foram 36.884 para leitura, 39.309 para escrita, 34.117 para cópia, e a latência ficou com 87.4 nanosegundos. A gente conseguiu, então, melhorar um pouco em relação ao HyperX na questão das velocidades das memórias, mas a latência continuou inferior em torno de 5%. Eu segui fazendo overclock para ver até onde é que eu ia conseguir levar as memórias. Ajustei a tensão, latência, tudo. E mesmo com 1.45 volts e 20 de latência, ela não passou de 2.733 MHz. Não teve jeito. Fiz de tudo, não passou. Testei na plataforma Intel também para ver se a gente ia conseguir fazer uma velocidade mais rápida, 2.800 no caso, ou 2.933, e não foi. Na plataforma Intel, inclusive, eu usei a minha OC Fórmula, né, da ASRock, de repente pensando que o training poderia ser melhor, training de memória, mas não deu certo. Não funcionou, não fez post acima de 2.733. Então a melhor configuração que eu consegui foi 2.733 MHz, com as latências originais de 17, alterando a tensão para 1.35 volts. Eu peguei todos os timings secundários e terciários também e setei o que tinha me dado logo quando eu botei a memória em estoque. Então ficou assim. Na melhor configuração os resultados foram leitura 38.433 MB por segundo, escrita 40.933 MB por segundo, cópia 35.800 MB por segundo e a latência 83.1 nanosegundos. Ou seja, eu tive que fazer o melhor overclock que eu consegui para chegar na latência original de uma memória HyperX. Rodando o Firestrike, eu obtive resultados de 3.734, uma melhora em relação aos 3.521 da memória em estoque. A física passou de 11.244 para 11.424 e o combinado passou de 1.050 para 1.115. Então, com o overclock e o ajustes nessas latências, eu finalmente consegui chegar na latência original da HyperX e superar levemente as velocidades de escrita, leitura e cópia. Isso pode até parecer bom, mas se a gente partir para o overclock na HyperX também, eu consigo facilmente chegar a 3.200 MHz e latências bem mais baixas. A coisa fica feia. A discrepância daí, overclock versus overclock, fica na casa de 20%. Por exemplo, a 3.200 MHz, a minha HyperX, com a latência principal CAS 16 e as outras latências 17, 17 e 28 no T-Res com 1T e o Gear Down desabilitado, acaba fazendo 46.409 MB de leitura, 48.742 de escrita, 41.562 de cópia e 69.9 de latência. Ou seja, uma diferença de em torno de 16% de latência e em torno de 20% a 16% no resto das velocidades. Com o Firestrike rodando com a HyperX, com o overclock eu consegui 4.000 nos gráficos e 1.296 no combinado. Então pode ser que eu tenha perdido na loteria com esse kit Rhino e pegado um kit muito ruim, mas eu acho pouco provável. Por esse preço, é mais provável que a Micron tenha vendido um lote que saiu mal na binagem por um preço bem acessível para essa empresa chinesa. Então não se deixe enganar pelo dissipador achando que essa é uma memória de alta performance, porque não é. Se ela serve para você ou não, é algo que você vai ter que se decidir baseado nas informações que eu passei. Se vocês pedirem a opinião pessoal, eu só vejo essa memória encaixando em dois casos específicos. O primeiro caso seria um setup com uma placa-mãe que restringe a velocidade da memória de chipset, que são todas aquelas placas-mães H110, H310, B250, B360 e afins. Para a sexta e para a sétima geração vai ficar limitado a 2.400 MHz e para a oitava e para a nona vai ficar limitado em 2.666 MHz. Então, como o chipset já está limitando aí um 8400, um i3 8100, uma memória de alta performance já não ia fazer tanta diferença. Então, esse é um caso que eu acho que essa memória pode valer a pena, principalmente, né, até porque a Intel não tem tanto problema de latência que nem da AMD. O outro caso é simples e puramente economia, está com um orçamento contado ali na ponta do lápis e quer gastar o mínimo e precisa do computador agora, não pode comprar nada melhor. Então, nesse caso, até daria para usar, né? Mas para APUs, principalmente o cara não vai ter uma placa de vídeo por um bom tempo, eu não acho que seja uma boa porque ela sai muito mal no overclock, né? Então, como a Ryzen também tem esse problema de latência, eu pensaria duas vezes antes de usar essa memória. E era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês a tomarem decisões e aprenderem mais sobre memórias Rhino e hardware em geral. Valeu! Se vocês curtiram o vídeo e querem aprender mais sobre hardware, inscreva-se no nosso canal e toque o sino para receberem notificações de vídeos novos. Considerem também ser um apoiador para que a gente consiga manter o nosso trabalho. Se vocês acharem um erro no nosso teste, entre em contato com a gente, porque a última coisa que eu quero é repassar desinformação.
Valeu, pessoal. Até a próxima.